E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama se encontra diante de uma proposta que pode mudar o rumo de sua temporada. O jornalista Uriel Ilg trouxe à tona uma informação que promete agitar os bastidores. O Santos, em busca de reforços para fortalecer o seu elenco, enviou uma proposta ao Cruz Maltino por Juan Sforza. O volante, que tem encontrado dificuldades para ganhar espaço no time, pode estar prestes a embarcar em uma nova jornada. A proposta do Santos, por enquanto, é um empréstimo, mas com uma opção de compra ao final do contrato. No entanto, o Vasco ainda demonstra preferir realizar uma venda definitiva, o que torna o negócio uma verdadeira negociação de alto risco. Mas a dúvida persiste. Será que o Santos conseguirá convencer o Cruz Maltino a aceitar o empréstimo ou se arriscará em uma venda permanente? Além do Santos, outros clubes de ligas emergentes, como a Arábia Saudita e a Major League Soccer, MLS, além de alguns times da Série A do Campeonato Italiano, estão de olho em Sforza. Esse cenário cria uma atmosfera de suspense, já que o volante tem se destacado como uma promessa que desperta o interesse de grandes mercados internacionais. O fato de Neymar agora fazer parte do elenco do Santos também acrescenta uma nova camada de expectativa à negociação, colocando o peixe ainda mais em evidência no mercado. A chegada de Sforza ao Vasco, no ano passado, foi vista como uma aposta ousada de Alexandre Matos, que apostou no talento do volante argentino e pagou cerca de 20 milhões de reais para contratá-lo. A promessa, que brilhou no Newell's Old Boys, gerou grandes expectativas nos torcedores vascaínos. No entanto, o primeiro ano de Sforza no clube foi marcado por altos e baixos, com dificuldades de adaptação ao futebol brasileiro e à rotina do time. Mesmo com esses obstáculos, a qualidade de Sforza nunca esteve em dúvida. Seus passes precisos, a visão de jogo e a habilidade de desarmar seguem sendo suas principais características. A torcida do Vasco sabe que o volante tem potencial para se tornar um grande destaque, e isso só aumenta a expectativa em torno de seu futuro no clube. Agora, no início de 2025, o cenário parece diferente. O volante tem sido utilizado com pouca frequência, o que levanta questões sobre seu papel no time de Jorginho. O Vasco, que se prepara para reforçar seu elenco em busca de melhores resultados, se vê em uma situação delicada: manter um jogador talentoso, mas com pouco espaço, ou liberar Sforza para dar a ele a chance de brilhar em outro lugar. O desenrolar dessa história promete ser tenso e cheio de reviravoltas. A proposta do Santos é apenas o começo, e a decisão final ainda está por vir. O que será do futuro de Juan Sforza? O Vasco conseguirá mantê-lo em seus planos ou se verá obrigado a abrir mão de uma de suas maiores promessas? As respostas só virão com o tempo, mas, até lá, a expectativa continua a crescer. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um momento marcado por polêmicas e declarações explosivas, Léo Pelé, ex-capitão do Vasco da Gama, finalmente quebrou o silêncio e fez duras críticas ao clube carioca. Após uma passagem conturbada, marcada por atuações questionáveis e desentendimentos com a torcida, o defensor agora expõe sua versão dos fatos e solta o verbo sobre o que realmente aconteceu durante sua estadia em São Januário. As palavras de Léo geram um choque no ambiente esportivo e prometem agitar ainda mais os bastidores do futebol brasileiro. A relação entre o zagueiro e o Vasco sempre foi um tópico de discussão entre os torcedores. Apesar de ser uma das apostas da diretoria, sua liderança e performances em campo nunca foram unanimidade. Léo, que assumiu a braçadeira de capitão logo após sua chegada, foi alvo de críticas pela torcida devido a falhas frequentes e pela falta de identificação com a camisa do clube. A frustrante eliminação na Copa do Brasil para o ABC e a goleada humilhante para o Flamengo em 2024 são apenas alguns dos momentos que marcaram sua passagem negativa. Em sua entrevista, Léo Pelé não economizou palavras ao comentar sobre a pressão que enfrentou no Vasco. Nunca fui respeitado como deveria. Muitos não entendem a responsabilidade de ser capitão, e eu senti isso todos os dias no Vasco, desabafou.
Segundo ele, o que deveria ser uma experiência de aprendizado e crescimento foi transformado em um pesadelo, com críticas constantes e falta de apoio da diretoria. O jogador ainda afirmou que o episódio da piada do comediante Rafael Cunha, que ironizou sua contratação, foi a gota d'água para que ele tomasse a decisão de pedir para ser negociado. Léo também revelou que, ao final de sua passagem, procurou a diretoria do clube para buscar uma saída, demonstrando frustração com o que chamou de falta de respeito e confiança em seu trabalho. Eu não me via mais no clube. A confiança estava completamente abalada, afirmou. Sua decisão de deixar o Vasco e seguir para o Atlético Paranaense, clube que o contratou por cerca de 12 milhões de reais, foi vista como uma oportunidade de recomeço, embora ainda carregue consigo o peso de uma passagem marcada por desilusões. Após as fortes declarações de Léo Pelé, a torcida do Vasco se divide entre surpresa, raiva e até compreensão. Muitos torcedores questionam se o ex-jogador realmente tem razão em suas críticas ou se, por outro lado, ele está simplesmente tentando justificar sua falha em campo. A relação conturbada entre o zagueiro e a torcida, que já vinha sendo marcada por vaias e críticas constantes, parece ter atingido seu ponto máximo com essas revelações. O que resta para os vascaínos é refletir sobre as palavras de Léo e se elas refletem, de fato, a realidade dos bastidores de São Januário. Enquanto alguns fãs consideram que Léo Pelé foi tratado injustamente e não recebeu o respaldo necessário, outros apontam que sua passagem pelo clube foi decepcionante. Para esses torcedores, o defensor não teve o desempenho esperado e não soube lidar com a pressão de ser capitão em um time de grande porte como o Vasco. A goleada de 6-1 para o Flamengo e as falhas no sistema defensivo são lembradas como exemplos de um desempenho aquém das expectativas, o que justifica, na visão deles, a falta de paciência com o atleta. Além disso, há quem defenda que o próprio clube também tem suas falhas, com a diretoria não sabendo administrar a pressão sobre seus jogadores e a falta de apoio ao capitão no momento em que mais precisou. Será que Léo Pelé teve realmente a chance de se afirmar como líder do elenco? Ou foi vítima de um ambiente tóxico? Esse é um debate que promete durar por um bom tempo entre os apaixonados pelo gigante da colina. Por fim, muitos torcedores questionam a escolha de Léo Pelé em revelar suas críticas publicamente, em vez de buscar resolver suas pendências de maneira mais discreta e interna. Afinal, seria esse tipo de atitude a melhor maneira de lidar com um período difícil no clube? Ou as declarações de Léo são uma tentativa de recuperar sua imagem, agora longe do Vasco? O futuro do jogador no Atlético Paranaense ainda é uma incógnita, mas o impacto de suas palavras certamente reverberará por muito tempo nos corações vascaínos. Agora, com sua mudança para o Atlético Paranaense, Léo Pelé espera encontrar o ambiente que lhe faltou no Vasco. No entanto, suas críticas pesadas ao clube carioca deixam claro que ele ainda carrega um sentimento de revolta em relação ao tratamento recebido, e isso poderá render ainda mais desdobramentos nos próximos meses. A guerra de declarações está longe de acabar, e a torcida vascaína já promete uma reação às palavras do ex-jogador. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.